Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Terça-feira, 16 de fevereiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Tribunal Superior do Trabalho declara ilegal a greve dos petroleiros e autoriza punições. Governadores assinam carta e criticam postura de Bolsonaro. General Braga Neto assume hoje a Casa Civil. Onyx vai para a cidadania. Polícia vai realizar operação na área de tríplice divisa entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Banco do Brasil irá intermediar venda de ações da Prefeitura de São José dos Campos. Governo estadual assume gestão do aeroporto de Guaratinguetá. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas. É logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. Bom dia. Bom dia. E a especialista em investimentos, Adriana Ritt. Muito bom dia, Adriana. Bom dia, Glauco. Bom dia, Zé. Bom dia a todo mundo. E nesta edição, o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, atendeu o pedido da Petrobras e considerou abusiva e ilegal a greve dos petroleiros. Ele autorizou ainda que a estatal tome medidas administrativas cabíveis, como corte de salário, sanções disciplinares e demissão por justa causa. A decisão afirma que a greve não pode permanecer nos moldes que está, mas não proíbe paralisações. O STF e o TST tinham autorizado o movimento com 90% trabalhando. O ministro ordenou que, em caso de descumprimento, os sindicatos paguem entre 250 e 500 mil reais por dia, a depender do porte da entidade, além de ter contas bloqueadas. O julgamento definitivo da questão no TST está marcado para 9 de março. A Federação Única dos Petroleiros afirmou hoje que irá recorrer da decisão do ministro Ives Gandra do Tribunal Superior do Trabalho e que a greve da categoria será mantida. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a proposta de emenda constitucional da reforma administrativa está sendo finalizada e deve ser enviada ainda esta semana ao Congresso Nacional. Bolsonaro já havia dito que a reforma administrativa está madura para ser apresentada e negou que o governo tenha decidido paralisar concursos públicos, mas que só manterá os essenciais até a aprovação da reforma. O projeto deve acabar com a estabilidade automática para futuros servidores públicos. A ideia seria definir um tempo para atingir a estabilidade de acordo com cada carreira e com uma avaliação de desempenho. Além disso, outro objetivo da medida seria reduzir o número de carreiras e que os salários para quem entrar na carreira pública passem a ser menores do que atualmente. Todo mundo de olho, né? Todo mundo de Na olho reforma administrativa. que é uma reforma muito importante, que precisa sair do papel. Quando a gente fala da parte dos concursos públicos, né, algo que realmente a gente vê o quanto que os jovens ainda estão naquela coisa de que vou estudar, vou prestar concurso, porque parece que é algo
muito simples depois para o resto da vida. Então, essa reforma administrativa vem para isso também, né? Para melhorar a qualidade dos serviços públicos, para melhorar a qualidade de pessoas que têm esse interesse real, do profissional, sabe? Do profissional que vai estar lá e vai servir e vai prestar um serviço público coerente e compatível, né? Não só para tapar um buraco Exatamente, do bolso, né? Não só para tampar um buraco do bolso. Agora, é fato que uma reforma administrativa vem para dar uma boa regularizada aí nas contas públicas, né? Porque a gente vê aí essa situação de as contratações temporárias que são feitas com uma frequência muito grande, essa promoção automática por tempo de serviço, assim, aonde que a gente vê no serviço privado uma promoção automática por tempo de serviço? Tem que ser julgado a competência, tem que ser julgado o quanto aquele profissional realmente está fazendo a diferença, está merecendo essa promoção, né? Agora, uma coisa é certa, né? Quer dizer, a reforma vai mexer com o interesse de várias categorias. Sem dúvida nenhuma. Então vai ter ainda muito... Pano para manga. Exatamente, vai ter muita discussão. Principalmente... Porque atinge realmente várias categorias. Sem dúvida, sem dúvida. E principalmente quando ela vem dizendo que algumas categorias não serão, a princípio, né, num primeiro texto, não serão mexidas, que é o caso, né, das Forças Armadas, dos militares. Aí o que acontece? Ah, mas é óbvio que não vão mexer nisso, visto que a gente tem aí um governo que vem do militar, né? Mas não, assim, é muita discussão ainda, sabe? É muita discussão que a gente vai ter muita água vai rolar ainda por debaixo dessa ponte, porque vai mexer com o bolso de muita gente, mas é inegável que é uma reforma importantíssima para o nosso país. Não tenho dúvida. Ela e agregada também a reforma tributária. Que sim, sem dúvida. Né? Nem dúvida. E o nosso bom dia a Andréia Miranda, que manda aqui uma observação. Que bacana o jornal. Muito obrigado, Andréia. Seja muito bem-vinda, fique à vontade para participar com comentários aqui também. Se possível, manda para a gente aí de onde você está falando, tá? Muito obrigado, seja muito bem-vinda, Andréia. E governadores de 19 estados e do Distrito Federal divulgaram uma carta aberta em que reclamam da postura do presidente Jair Bolsonaro de se pronunciar sobre temas de alçada estadual sem conversar com os gestores regionais. A carta se refere indiretamente a embates recentes de Bolsonaro com governadores. Em um deles, o presidente desafiou-os a zerar o ICMS, o imposto estadual, sobre os combustíveis para, em troca, zerar os impostos federais para o mesmo produto. Além disso, no fim de semana, Bolsonaro indicou que a morte do ex-capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega, em uma ação da policial na Bahia, no último fim de semana, pode ter sido uma queima de arquivo. O documento dos governadores prega que é preciso observar os limites institucionais e faz o convite para Bolsonaro participar do próximo encontro dos governadores no dia 14 de abril. Posso fazer um comentário? Por favor. É meio que tá virando meio que de praxe do nosso governo, né? Porque não é a primeira vez que isso acontece. Não sei se vocês se lembram, mas em maio do ano passado, mais de 13 governadores, incluindo o Distrito Federal, fizeram uma carta de repúdio pela maneira como o Bolsonaro estava tratando o porte de armas e munições. Então, assim, parece que é um embate constante aí, né? Da maneira como ele coloca as coisas e da maneira como que os governadores e às vezes o próprio Congresso ali reage a isso. Eu acho que tudo fecha no como. No como o nosso presidente se porta para as situações, né? Eu acho que há muita precipitação quando se trata de temas econômicos que ele não entende. Ele mesmo confessa que não entende. Então, não é simplesmente assim, vamos zerar. Não funciona assim, né? Mesmo porque nessa conta, quem sai perdendo são os governos estaduais e não o governo federal, né? Porque a porcentagem é muito menor do imposto no
do federal do No que, federal, do que o exatamente. estadual. Então, acho que é muita precipitação e muita... tentar mostrar que tem o poder não funciona nessa hora. Exato. Pois é. E olha, eu agradeço a participação do Alan Rodrigues. E Alan, olha, sinta-se à vontade para deixar sua opinião aqui e, claro, nos ajudar também a fazer o abre aspas. Esse daqui é um espaço democrático e aberto. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação e, se possível, fale de onde você está falando também. Seja muito bem-vindo. E acontece hoje a cerimônia de posse dos ministros General Braga Neto na Casa Civil e Onyx Lorenzoni na Cidadania. No total, foram 3 mudanças ministeriais em 2020. Na semana passada, Rogério Marinho assumiu o Ministério do Desenvolvimento Regional no lugar de Gustavo Canuto. Outras mudanças podem acontecer ao longo do ano. Há a possibilidade, por exemplo, de o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ser indicado para o Superior Tribunal Militar, que abrirá vaga este ano. E mega operação contra crimes de pornografia infantil. Policiais de 12 estados do Brasil e de mais 4 países começaram a cumprir na manhã de hoje 112 mandados de busca e apreensão na 6ª fase da Operação Luz na Infância. O objetivo é combater a pornografia infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A operação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, busca arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra menores de idade. Os suspeitos podem ser presos em flagrante caso a polícia encontre armazenamento, distribuição e produção de conteúdo. Além de 12 estados brasileiros, as agências de aplicação da lei da Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá também cumprem mandados de busca e apreensão. As penas para os crimes investigados variam de 1 a 8 anos de prisão. Quem armazena material de pornografia infantil tem pena de 1 a 4 anos de prisão. Para quem compartilha, a pena é de 3 a 6 anos de prisão. A punição para quem produz esse tipo de material é de 4 a 8 anos de prisão. Um problema seríssimo, pouco discutido às vezes aqui no Brasil, mas um problema, claro, mundial, mas no Brasil gravíssimo mesmo. Ouso a dizer até que, pelo que nós lemos em termos de penas aqui, acho até muito brandas todas elas. Né? Muito pouco mesmo, todas elas, infelizmente. É importante esse seu destaque, né, que não é um problema do Brasil, é um problema de muitos países, inclusive quando fala Colômbia, Paraguai, só que quando entra os Estados Unidos. Então é um problema grave mesmo que a gente tem e eu arrisco dizer que com muita segurança que tem muitos outros países que não entraram nessa pesquisa ainda, mas que precisam entrar. A Europa é um país, é um local que acontece muito esse problema infantil também. Então a gente tem que ficar de olho aberto, viu? E com o avanço das redes, né, sociais e tal, ficou mais fácil para esses criminosos distribuírem seu material. Mas também ficou mais fácil da polícia ir atrás. Né? Sem dúvida, porque é muito mais fácil de rastrear, né? É muito mais fácil de ir atrás disso, né? Então, é importante a gente destacar também, bom, eu tenho 2 filhos pequenos e eu sei bem como é que funciona isso nessa questão da rede. A gente tem diversas reuniões na escola e eles falam muito dessa importância de o que o seu filho está vendo, o que o seu filho está assistindo. Porque o grande problema disso é que um material que vai para a internet, a criança vê, a criança pequena mesmo, de 8 a 12 anos ali, ela vê, ela acha que, que legal, vamos fazer? Então, esse é um problema muito grave, né? Então, se tem uma coisa na rede, possivelmente as próprias crianças estão produzindo material sem saber o quanto aquilo é grave, o quanto aquilo é ilícito. Então, por isso que essa operação é uma operação de extrema importância e nós, pais,
temos que estar muito atentos ao que as nossas crianças estão assistindo, estão ouvindo, estão pesquisando na internet. Vou fazer uma observação aqui. Há alguns anos atrás, aí por volta de 5 anos mais ou menos, existia esse grupo aqui em São José e eu participei como voluntário no grupo de combate à pedofilia e ao abuso sexual infantil também, com autorização da Polícia Federal. Vou fazer um registro aqui para todos vocês. Nós levamos, era uma palestra extremamente difícil. Nós oferecemos para várias escolas aqui, principalmente as particulares, sendo que já na rede pública já havia esse trabalho. Eu posso dizer sem nenhum problema que de todas as famosas, caras e bonitas escolas aqui, uma autorizou a ser feita essa palestra com anuência da Polícia Federal. Uma palestra difícil, muito difícil, vou até citar, foi a Escola Monteiro Lobato que autorizou fazer essa daí, né? Na época, então, Marisa Ritt, falecida agora, autorizou e só dispensou as professoras que estavam grávidas, porque o conteúdo era realmente muito pesado, tá? Houve sim esse negócio, e eu fiquei impressionado como todos os outros fizeram corpo mole, fazendo de conta que a coisa não acontecia. Existia. Fica aqui o registro, tá bom? E eu agradeço aqui a Romilda Távora Cebola, que gentilmente escreveu aqui que o jornal merece ser compartilhado. Muito obrigado, seja muito bem-vinda e, quando possível, fala pra gente aí de onde você está falando, tá bom? Nós vamos a um rápido comercial e voltamos ao vivo para vocês e com vocês. Até já. E o bloco da PM se reforça para o carnaval. Mas veja bem, não é para curtir o feriado. A Polícia Militar deve contar com um efetivo de mais de 6.000 policiais durante a Operação Carnaval Mais Seguro, que tem início nesta sexta-feira e segue até a próxima quarta-feira em todo o estado de São Paulo. A informação é do comandante da Polícia Militar da RM Vale, Coronel José Eduardo Stanelis. Segundo ele, as equipes devem ser distribuídas conforme a necessidade de cada município. São Luís do Paraitinga, por exemplo, deve contar ainda com a atuação da Cavalaria da Polícia. Em todo o Vale, a estrutura dos agentes de segurança prevê cerca de 350 viaturas em atuação diária durante todo o período de folia. No litoral norte, onde 50% do efetivo da polícia, que já estava para a operação verão, deve permanecer, são previstos 150 policiais a mais, conforme dados do governo estadual. No caso da Polícia Rodoviária, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que devem ser destinados 12 veículos a mais, somente para a atuação no período. Do lado do monitoramento das estradas, o governo informou que deve atuar com drones para acompanhar os fluxos de veículos. E atenção, muita atenção para o recado do comandante da Polícia Militar do Vale para os foliões. Abre aspas. Vai para se divertir, não vai mexer com a mulher do próximo, não vai ficar com o som alto de madrugada, porque tem gente que trabalha e quer dormir. Ir para o carnaval para fazer baderna e passar o carnaval preso não vale a pena, disse o comandante da PM. Faltou só uma coisa aí, viu, Glauco? Se dirigir, não beba. não beba. A maior responsabilidade, né? Exatamente. Porque eu espero que a polícia faça realmente esse papel, porque o que a gente vê aí em noites normais é uma falta de controle absurda, e isso a gente precisa melhorar, porque enquanto tem muita gente que está lá, que bebe até cair e vai sair para dirigir, tem famílias que não beberam, que estão com jovens, que estão, o pai e a mãe foi buscar, ou o pai e a mãe tá junto, ou o jovem é responsável e não bebeu mesmo.
e muitas vezes acontecem as tragédias. Então, fica aí o nosso apelo para que a polícia também pegue firme nessa questão da bebida, por favor. Não tem a menor dúvida, e a Polícia Militar vem, e nós temos noticiado continuamente aqui que vai existir uma atuação muito forte com relação à tolerância zero da lei seca. A gente verifica também um aumento enorme, foi da ordem de 148% nas autuações, com aviso da polícia com relação à tolerância zero. Então, é um risco desnecessário. E nós não estamos falando, como a Adriana bem disse, nem do seu risco próprio, que a sua vida pertence a você. Mas é você colocar em risco a vida de um terceiro que não tem nada a ver com isso. Então, consciência. Consciência. Eu dou bom dia e agradeço a participação de Eugênia Minicucci, que dá bom dia a toda a equipe. Bom dia, Eugênia, seja muito bem-vinda. E além da programação de carnaval, a polícia reforça a vigilância na área da tríplice divisa entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, levando policiais fortemente armados em helicópteros. As comunidades cariocas sentem um clima de guerra produzido pelo tráfico. E a RM Vale tem papel estratégico nessa guerra. Só em 2019, a região teve 300 horas de operações policiais e cerca de 120 tiroteios. Segundo investigação recente, que envolveu o Ministério Público do Rio, São Paulo e Minas Gerais, traficantes do Vale do Paraíba vendiam drogas e armas em larga escala para comunidades cariocas. Com QG em Lorena, uma quadrilha traficava armamentos de grosso calibre e drogas também dentre os 3 estados. O comando da Polícia Militar afirma que tem reforçado o policiamento e a atenção na área de divisa entre os 3 estados, trabalhando de forma integrada com oficiais cariocas e mineiros. Segundo forças policiais, estima-se que 90% da droga e do arsenal que abastecem o tráfico nas comunidades cariocas são escoados pelo Vale do Paraíba, principalmente pela Via Dutra, por onde passa metade do PIB brasileiro. Seríssimo isso. E o Banco do Brasil vai intermediar venda de ações da Prefeitura de São José dos Campos. O governo municipal assinou esse mês um contrato para que o Banco do Brasil faça a intermediação da venda na Bolsa de Valores de ações avaliadas em 2,5 milhões de reais. Pelo serviço, o banco receberá aproximadamente R$8 mil, segundo a Prefeitura de São José dos Campos. A gestão explicou que não há previsão de quando a comercialização das ações será finalizada, pois o prazo para as vendas é indeterminado e depende do mercado. Todas as ações são de empresas do setor energético, consideradas não estratégicas pelo município. No projeto para a autorização da venda, aprovado pela Câmara em dezembro, Felício explicou que as ações são remanescentes de antigas negociações que se encontram disponíveis e que são de simples negociação no mercado. Na proposta, o prefeito citou ainda que, em março de 2018, as mesmas ações estavam avaliadas em R$1,4 milhão, ou seja, em 18 meses, até setembro de 2019, elas tiveram valorização de 71,26%, o que representa uma oportunidade de lucro, pois a oscilação do mercado ocasionará a futura desvalorização dessas ações. No projeto, Felício explicou que a venda das ações irá incrementar o caixa do município, cuja arrecadação tem sofrido reflexos negativos da retração da atividade econômica no país. Que orgulho, não? Eu tenho que te perguntar alguma coisa. Que orgulho a gente ter aí a nossa cidade em evidência na Bolsa de Valores, né? Então, acho que é bem como
Felício já colocou aí, é uma maneira da gente ter um caixa mais saudável para a nossa prefeitura, né? Um caixa mais saudável para a nossa cidade, que efetivamente acaba sentindo aí essa retração econômica dos últimos anos. É fato que do ano passado para cá a gente melhorou muito, mas é bom a gente destacar que a gente vem de uma retração e de uma retração grande. A nossa cidade, especificamente com a troca de governo, vem sofrendo bastante essa coisa de caixa, de o quanto mexer com isso. Então é sem dúvida uma coisa muito positiva aí para a nossa cidade e é um orgulho imenso. Não tem a menor dúvida. E Guaratinguetá transfere a gestão do aeroporto ao governo estadual. O governo do estado irá assumir amanhã a gestão do aeroporto Edu Chaves em Guaratinguetá, de olho na privatização. Uma cerimônia no gabinete do prefeito Marcos Soliva amanhã irá oficializar a transferência para o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. A intenção do governo estadual é dar sequência ao plano de desestatização dos aeroportos de São Paulo. A expectativa é que todos os pontos, inclusive o de Guaratinguetá, tenham sua privatização concluída já em 2020. O Estado ainda não revelou detalhes, mas o jornal O Vale apurou que a responsável pelos trabalhos de gestão até a desestatização será Cleonice da Silva Andrade, responsável pela gestão do aeroporto Gastão Madeira em Ubatuba na década passada. Segundo o prefeito Soliva, o aeroporto ainda tem capacidade de expansão na pista para a construção de um terminal de passageiros e de cargas, além de hangares novos do tamanho do aeroporto de Congonhas. Guaratinguetá está inserida no Circuito da Fé, que recebe cerca de 16 milhões de turistas por ano. Bastante. É importante essa. Muito importante. Os aeroportos regionais, né? Para que essas pessoas que costumam ir de ônibus possam ter uma outra alternativa, né? Não tem a menor dúvida. E até o próprio incremento de tráfego, porque a partir do momento que tem essa perna, vamos dizer, aeroviária, pessoas de muito mais longe poderão vir com muito mais frequência para cá, né? Muito importante mesmo. Sem dúvida. E até para nós mesmo que vivemos aqui, que muitas vezes a gente precisa fazer uma viagem curta e aí a gente, até Guarulhos é muito perto, mas eu mesma já quase perdi voo por pegar Guarulhos ali totalmente parado. Se tem que ir para Congonhas, então, você tem que sair 5 horas antes aqui de São José, porque você cruza a cidade de São Paulo, você nunca sabe o que você vai pegar. Então, Guará, além de ficar de olho na meteorologia, porque se chover, todos os seus cálculos inclusive já... foi quando quase eu perdi o voo, foi numa chuva. Exatamente. Então, fomenta muito a cidade também, a nossa região aqui, né? A gente tem visto que o nosso aqui de São José acaba tendo essa dificuldade de ir para frente, então que vá para frente aí Guará, eu acho que vai ser algo muito positivo para o Vale. Parabéns a Guará, importantíssimo, até como um hub, com toda essa possibilidade que eles estão imaginando aqui, em termos de terminais de carga, extensão de pista, hangaragem de aviões, um hub para lá de importante para o Vale do Paraíba, e a gente espera que passo a passo, a gente consiga que isso daí realmente aconteça. Porque, como a Adriana falou, nós temos esse drama do aeroporto de São José e essa região não pode ficar vulnerável estritamente com um aeroporto. Vamos aí esperar, está de parabéns, Guaratinguetá. E o surto de coronavírus na Ásia, que afetou principalmente a China, deu origem à suspensão da produção de celulares na fábrica da LG em Taubaté. Conforme matéria do G1, devido aos componentes usados no processo terem origem chinesa e as fabricantes não estarem funcionando devido à epidemia da doença, a produção no interior paulista será suspensa em março. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a fabricante sul-coreana protocolou ontem férias coletivas de 10 dias, a partir de 2 de março. A medida vale somente para funcionários da linha de produção de celulares. O motivo alegado, segundo a entidade, é a falta de material. A empresa informou que monitora a situação com o objetivo de minimizar os impactos para os clientes e colaboradores.
A LG Electronics tem cerca de 1.000 funcionários na fábrica do Vale do Paraíba. Na unidade, são produzidos celulares e monitores. Adriana, o coronavírus chegou. Chegou, no né? Vale, Chegou para ficar, né? Agora chegou no Vale. Então, é importante a gente destacar essa notícia, porque é um problema aqui regional, né, da fábrica da LG, mas hoje também, hoje fresquinho, saiu uma notícia de que a Apple, que é uma grande marca mundial, já disse que provavelmente não cumprirá a sua meta aí do primeiro trimestre, por conta de uma desaceleração da produtividade da China. Então, relembrando aí que a China ficou com as fábricas muito tempo paradas, demorou para voltar, e agora que já está regularizada, está voltando de maneira mais lenta. Então, a produtividade não voltou completamente. Vem para o mercado a notícia de que fábricas na China funcionando, mas não vem para o mercado para dizer que, porém, não com a sua produtividade máxima e nem muito menos com a produtividade acelerada depois de ficar tanto tempo parada. Então, um impacto numa empresa como a Apple é fato que essas outras empresas serão afetadas de uma maneira bem séria, né? E quanto ao coronavírus, a gente tem que pensar assim, fala-se muito que é um índice de mortalidade muito menor do que outros problemas que nós já tivemos, inclusive a SARS, né, que veio lá da Ásia também. Ela é uma verdade, ela tem um índice de mortalidade muito menor. A gente está aí com números atualizados, próximo de 73 mil casos e pouco menos de 2 mil mortes, 1.880 mortes. Ou seja, a gente não chega nem a 3% de mortalidade. Porém, o índice de contágio é algo muito grave. E quando o índice de contágio é algo muito grave, as empresas vão cada vez mais reduzindo a sua produtividade, deixando as pessoas em casa, deixando as linhas paradas. Então, assim, é provável, sim, que a gente veja para os próximos meses aquela coisa de você ir numa loja e não só da Apple, mas de outras marcas e não ter um celular, não ter um carregador, não ter algumas coisas básicas que a gente nunca sente, né? Quando que você entra, principalmente numa Apple, e fala, eu quero trocar um celular, não tem. Eu quero um carregador, não está em falta. Nunca, porque ela tem um estoque muito forte. Mas esse estoque não está sendo suficiente. Então, está aí o impacto econômico do coronavírus. Não tem um dentre tantos que a gente vai acabar começar a perceber, talvez por agora, né? Não tem a menor dúvida. Eu dou bom dia e agradeço aqui a Aline Cristina pelo bom dia aqui. Seja muito bem-vinda, Aline. E a Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou o primeiro caso de sarampo em 2020. Segundo a Prefeitura, a vítima é um bebê de 7 meses, morador do bairro Santa Teresa. Ele encontra-se bem. De acordo com a Secretaria de Saúde, o paciente ainda não tinha sido vacinado. Foi realizado um bloqueio vacinal na residência do menino e na região no entorno. Outros 4 casos suspeitos seguem em investigação pela Vigilância Epidemiológica. O município fechou o ano de 2019 com um total de 30 casos de sarampo confirmados. O registro desse primeiro caso, este ano, reforça o alerta para a circulação do vírus do sarampo em pleno verão. No ano passado, Taubaté confirmou o primeiro caso em julho, durante o inverno. A vacina tríplice viral está disponível durante todo o ano na rede municipal de saúde. Não deixe de vacinar o seu filho. Você que já é jovem, vá ao posto de saúde e faça a sua vacina. Tem esse multirão aí até o dia 13 de março. Não deixe de se vacinar, porque é muito, muito importante mesmo. Rápido intervalo e na volta, este que nós estamos conferindo dia a dia, o tempo. Rápido comercial e já voltamos. De volta com a edição desta terça-feira ensolarada aqui do Abre Aspas. Dos altos da Cassiano Ricardo, a gente
Imagine já ver aqui um céu de brigadeiro. Vamos acompanhar dia a dia até a sexta-feira, onde a folia se instala. O tempo como é que fica? Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A terça-feira será mais um dia de verão aqui na nossa região. Teremos um dia de céu com poucas nuvens, muito calor e no final da tarde podemos ter novamente pancadas de chuva que podem ser fortes, mas serão rápidas e isoladas. Máxima prevista hoje de 35 graus no Vale do Paraíba, 32 na capital, 34 no litoral e 29 na Serra da Mantiqueira. A tendência é que essas condições do tempo se repitam ao longo do dia de amanhã, mas no final da quarta-feira a chuva pode vir com mais intensidade e a passagem de uma frente fria na quinta promete derrubar as temperaturas e trazer um pouco mais de chuva por aqui. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Mas como eu falei para você, nós vamos acompanhar a par e passo aí o tempo para este carnaval. Eu já ouvi algumas notícias não tão boas assim, mas vamos aguardar a meteorologia. A Univap, Universidade do Vale do Paraíba, volta a abrir o Observatório de Astronomia e Física para a temporada de visitas 2020. Realizada sempre às quartas-feiras, às 19 horas, as visitas são gratuitas e não precisam de agendamento. Além das observações, mini palestras são ministradas para auxiliar na atividade, manuseio e apreciação com a utilização de um telescópio. De acordo com a universidade, o local é equipado com 6 telescópios automatizados, sendo um montado em uma cúpula no alto do prédio com 30 centímetros de diâmetro e outros 5 telescópios ópticos portáteis, além de um espaço para exposições permanentes ou temporárias e um auditório para atividades de ensino, extensão e pesquisa. Todas as visitas contam com a monitoria e auxílio de professores, alunos e pesquisadores do programa de pós-graduação em Física e Astronomia da Universidade. O observatório fica no campus Urbanova. Um programa fantástico para levar os filhos, levar a criança, levar o sobrinho. No meu caso, não vou levar ninguém, vou levar eu mesmo, porque eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado. Tá de parabéns à Univap. Muito bacana isso mesmo. Facinho ali no campus da Urbanova, toda quarta-feira, às 19 horas. E vamos de esporte. E as batalhas foram agendadas. A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem a tabela de jogos da segunda divisão. A competição, que começa no dia 18 de abril, terá a participação de 42 equipes, sendo 3 delas aqui do Vale do Paraíba. O São José, Atlético Joseense e o Mantiqueira de Guaratinguetá. As equipes da região estão no grupo 5. Além deles, estão União Suzano, União Mogi, Atlético Mogi e Barcelona Capela, de São Paulo. No dia 18 de abril, sábado, às 15 horas, o Mantiqueira estreia contra o Barcelona no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. No mesmo dia e horário, o Atlético Joseense visita o Atlético Mogi no estádio Nogueirão, lá em Mogi das Cruzes. O São José estreia apenas no dia 26 de abril, domingo, às 10 horas, contra a União Suzano, no estádio Martins Pereira. Lembrando que em 2020 o regulamento será diferente. Apenas os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados se classificam para a segunda fase do torneio. Todos os demais times que forem eliminados na primeira fase serão automaticamente rebaixados para a 5ª divisão. E assim, como no ano passado, apenas o campeão e vice sobem para a Série A3. É complicado entender todo esse jogo aí. Ainda bem que nós temos aqui nosso editor de esportes para melhorar a nossa compreensão. E a tabela completa da competição você pode conferir
na aba de Esportes, claro, aqui do portal da SP Rio+. E o Taubaté deu início à venda dos ingressos para o jogo contra o Juventus, marcado para a próxima sexta-feira, às 20 horas, no estádio lá do Joaquinzão. O Burro da Central está na 4ª colocação do Campeonato Paulista da Série A2, com 11 pontos, mas não vence há 3 partidas. No último jogo, a equipe foi derrotada pelo Atibaia por 2-1 fora de casa. Para o duelo de quinta-feira, o torcedor poderá adquirir seu ingresso por R$ 30 para a arquibancada geral, R$ 40 no setor da arquibancada social e módicos R$ 90 para quem quer optar por ficar nas cadeiras cobertas. Lembrando que tem direito à meia entrada aqueles que são sócios do clube com pagamento em dia, menores de idade, idosos, aposentados, professores da rede pública e estudantes. Lembrando que os ingressos só serão vendidos com a apresentação de documento na hora da compra e também na hora da entrada no estádio. Crianças de até 12 anos não pagam. O torcedor pode comprar os ingressos na loja do Burro ou na bilheteria do estádio do Joaquinzão. E hoje também, a partir das 19h15, horário de Brasília, na grama sintética do estádio municipal Nicolás Chauán, o Fluminense tem uma partida decisiva contra o Unión La Calera, do Chile, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo no Maracanã, as equipes empataram em 1-1. Como a competição adota critério do gol fora de casa, o 0-0 classifica os chilenos. Esse jogo é no Chile. É no Chile. Pois é. E olha só, presta bem atenção nessa nossa última notícia aqui. Um fazendeiro em uma pequena vila no estado de Telangana, na Índia, é internacionalmente conhecido como um grande fã do presidente americano Donald Trump. Bussa Krishna, de 32 anos, se tornou famoso porque rezava todos os dias perante a uma foto de Trump. Até que no ano passado conseguiu realizar a primeira etapa do seu sonho de construir um templo para Trump. Ergueu uma estátua na entrada de sua casa. Ele disse ter gasto o equivalente a quase $2.000, cerca de R$8.600, em uma estátua de 1,80 m, que fica sobre uma espécie de pedestal. Ali, ele faz orações e oferendas diárias, incluindo banhos de leite. A inauguração da imagem aconteceu no ano passado, em 14 de junho. A data não foi por acaso. Este é o dia do aniversário de seu grande ídolo. Tá louco pra tudo, né? Não, essa é a típica notícia que a gente fala. Quando eu acho que não tenho mais nada para ver, ou já eu vi recebo tudo na vida. Então, assim, que ele aumente as orações agora, porque este ano Donald Trump vai precisar dele. Vai precisar de todas as orações possíveis. E no caso, com todo respeito ao famoso Bussa Krishna, boa sorte para você e oremos por ele também. Oremos. É. Acho que por isso que o Trump tem aquele cabelo. Pode ser. Banho de leite. Muito banho de leite. Hein? É banho de leite mesmo que está fazendo mal para o Deus Trump. do Mas céu. que notícia interessante, né? Qualquer coisa. Quando a gente não tem outra palavra para dar, a gente fala interessante, né, Muito Glauco? perspicaz a sua observação, Adriana. Muito perspicaz a sua observação. E com essa última notícia aqui, a gente está encerrando o jornal, mas deixa a sua opinião. O que você achou desse indiano que é fã de Trump, fez esse altar? Deixa aqui que amanhã a gente comenta as suas opiniões, tá bom? Zé Guilherme, um ótimo dia para você. Muito obrigado por mais uma presença no Abre Aspas. Até amanhã. Até amanhã, com certeza. Adriana Ritt, sempre uma presença extremamente própria aqui na nossa bancada. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Glauco, Zé, todo mundo da SP Rio, contem comigo sempre.
Obrigado. E a você que nos acompanhou em mais essa edição, fica o convite para amanhã estar novamente conosco ao vivo em mais uma edição do Abre Aspas. Um ótimo dia a todos vocês e até amanhã.